Ei, pessoal! Hoje à noite vamos fazer uma viagem pelas páginas mais assustadoras e também mais profundas da Bíblia. Imagina você deitado aí na sua cama, com o ventilador sussurrando no fundo, e de repente, o céu se abre em um rasgo de luz que não parece natural. Relâmpagos cruzam o firmamento como se o próprio universo estivesse gritando. E você está ali, olhando pela janela com os olhos arregalados, o coração batendo no pescoço e um sentimento estranho se formando no peito. Você sabe, todo mundo sabe, o fim chegou. As redes caem, as luzes piscam, e o som que invade a noite não é de uma sirene, é de trombetas, antigas, sagradas, e bem, vamos ser honestos, um pouco apavorantes. Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação, sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus, para que tenha uma boa noite de sono com lindos sonhos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são agora aí na sua cidade. Agora apague as luzes, pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa e vamos começar nossa jornada esta noite. Você está no meio da cidade, no centro de tudo, quando o céu começa a se abrir. Mas não é um céu de pôr do sol bonito com aquele laranja dramático e um pouco de poesia no ar. Não. Ele se parte como uma cortina sendo rasgada por garras invisíveis. Primeiro vem o silêncio, um silêncio tão pesado que até o som do seu próprio corpo parece alto. Seu coração bate alto demais. Sua respiração ecoa como se o ar estivesse mais denso. E então, o trovão. Mas esse trovão não vem sozinho. Você olha para cima e vê uma luz, mas não é luz de sol. É como uma rachadura branca atravessando o azul do céu. Parece um portal, parece outra dimensão. A sensação é de que alguém acabou de romper a parede entre o céu e a terra, e agora estamos todos no mesmo palco, sob os mesmos olhos. As pessoas ao seu redor param. Celulares caem das mãos. Ninguém grita. Ainda, porque o terror puro paralisa antes de fazer correr. Então vem o som. A primeira trombeta é grave, metálica e parece vibrar dentro do seu osso externo. Um som tão antigo que parece ter acordado uma parte do seu DNA que você nem sabia que existia. E você sente como se os olhos de algo maior, mais velho que o tempo, estivessem olhando diretamente para você. O céu se acende com uma explosão dourada e branca, como se todo o universo tivesse piscado. E quando volta ao normal, se é que isso pode ser chamado de normal, o azul sumiu. Está tudo cinza. Cinza esverdeado. Um céu morto. No meio dessa atmosfera carregada, você sente uma presença atrás de você. Vira devagar. Nada. Mas o ar está pesado, como se tivesse alguém respirando no seu cangote. Relâmpagos cortam os céus em zigue-zague, queimando o ar com cheiro de enxofre. As nuvens se torcem formando redemoinhos. É como se houvesse algo tentando sair ou entrar. As notícias se espalham em flashes, mas a conexão vai ficando instável. Os repórteres parecem confusos. Ninguém tem respostas. A palavra mais repetida, inexplicável. Mas você sabe, você lembra daquele versículo, você ouviu histórias, desde criança, e agora parece que o que era apenas simbólico está ganhando vida. O chão treme. Você pensa, será que estou sonhando? Mas tudo dói. O som, a luz, o calor que parece subir da terra. Isso não é sonho. Isso é o início. No horizonte, a luz muda. Vira um brilho vermelho, como se um segundo sol estivesse nascendo. Mas não é o sol. É o céu sangrando. Literalmente. Você vê pássaros caindo em pleno voo, animais fugindo em bandos, e as pessoas. Algumas correm, outras ajoelham. Umas riem como se rindo pudessem quebrar o feitiço, outras choram. Mas
Você está parado. Algo em você quer entender, assistir, mesmo com medo. Seu corpo está tenso, os músculos duros como pedra, mas por dentro é como se algo sussurrasse: assista. Você precisa ver isso. E você vê. Vê nuvens se rasgando como véus abrindo uma janela que parece dar direto para o trono de Deus. Sim, é isso que parece. Um clarão que mostra algo ou alguém assentado em glória. Você não entende o que está vendo, mas sente. Um peso. Um calor que não queima. Uma presença que te faz querer se encolher. Ao longe, crianças gritam. Mães as puxam pelos braços. Um homem grita: é o juízo. E ninguém discorda. Você se senta na calçada. Ou pelo menos tenta. Suas pernas estão bambas. Parece que o chão vai se abrir a qualquer segundo. E talvez vá, porque o som da terra rangendo começa a surgir. Um estrondo vindo debaixo dos seus pés. As árvores balançam mesmo sem vento. A eletricidade pisca. E os animais, bem os gatos, correm. Os cachorros uivam. E você só consegue dizer uma palavra quase num sussurro: Deus. Você não está sozinho. Milhões estão sentindo o mesmo. Em cidades, vilas, tribos isoladas e metrópoles brilhantes. Todos sob o mesmo céu agora ferido. Todos sob o mesmo juízo. E ainda assim, há uma paz estranha no fundo do peito. Uma paz que não faz sentido diante do que você está vendo. Mas ela está ali, como se no meio de tudo uma voz dissesse: eu estou no controle. E é nessa hora que você percebe o mundo como o conhecíamos acabou. E você está aqui, no primeiro minuto do último capítulo da história humana. Você ainda está ali tentando absorver o que acabou de ver, quando uma sombra se aproxima do horizonte. Mas não é sombra de nuvem. É densa demais, escura demais, viva demais. Parece sólida, como se a noite estivesse sendo despejada no céu azul apagado. E então, como uma peça de teatro antiga com cortinas abertas e clarins medievais, eles aparecem. Um a um. O primeiro surge montado em um cavalo branco. Sim, branco. Mas não é um branco puro. É branco como a luz fria de hospital, como papel sem vida. O cavaleiro está com um arco nas mãos, mas sem flechas. Usa uma coroa simples, sem brilho. E mesmo assim, sua presença é pesada. Você sente que onde ele passa a falsa paz se espalha, mas ela não dura, porque ele não veio para acalmar, ele veio para conquistar. Você vê cidades abrindo suas portas para ele, governantes sorrindo com esperança nos olhos, mas não demora muito, até que o branco fique manchado. O chão fica vermelho. O conquistador não trouxe diálogo, mas dominação. E você percebe, esse é o primeiro cavaleiro, o início da destruição organizada. Logo atrás, com o mesmo passo cadenciado de um pesadelo bem coreografado, vem o segundo cavaleiro. Esse não deixa espaço para dúvidas. Está em um cavalo vermelho fogo, vermelho como sangue fresco, vermelho como sirenes de emergência piscando ao longe. E ele segura uma espada grande demais que parece absorver a luz em volta. Ao passar, ele deixa um rastro de caos. As pessoas se voltam umas contra as outras. Guerras explodem não entre nações, mas entre vizinhos. Você vê gente quebrando vitrines, saqueando mercados, brigando por comida, por água, por espaço. O mundo se divide em pedaços, e não há mais aliança, só desconfiança. Esse cavaleiro é a guerra, não a guerra política, mas a guerra visceral, a que transforma os bons em monstros. Você sente o ar ficar mais pesado. Um cheiro de ferro de sangue invade suas narinas. É como se o oxigênio estivesse corrompido. E então vem o terceiro. Ele está montado em um cavalo negro como carvão molhado. Os olhos do animal parecem dois buracos para outro mundo. O cavaleiro carrega uma balança na mão. Parece estranho à primeira vista uma balança, mas então você vê o significado disso. As prateleiras dos mercados estão vazias. O pouco de comida que resta custa mais do que o salário de uma vida inteira. Você vê mães chorando, trocando alianças de casamento por um pão.
Você vê crianças oferecendo brinquedos por um punhado de arroz. O cavaleiro não mata com violência. Ele mata com espera, com necessidade, com o esvaziamento silencioso do estômago. Você vê um garoto pegar um pedaço de carne crua no chão. Ele olha para os lados com medo. Não de ser punido, mas de que alguém o mate por isso. E, sinceramente, alguém provavelmente o mataria. A balança do cavaleiro negro é cruel. Ela pesa a esperança contra a realidade, e a esperança está perdendo. Então você ouve um som que não vem do céu. Vem de dentro de você. Um som gutural, como se a própria existência estivesse tentando te avisar: o quarto está chegando. O último cavaleiro aparece montado em um cavalo pálido. Um tom esverdeado, quase doentio, como pele doente, como a cor da morte, porque é isso que ele é, morte, e o que vem com ele, o inferno, literalmente. Você vê o chão se abrindo atrás do cavalo, almas sendo sugadas para baixo como poeira em um redemoinho. Não há julgamento, só arrastamento, como se o tempo de arrependimento tivesse acabado. O cavaleiro da morte não fala, ele só anda, e onde ele passa o som cessa. Os pássaros somem, os ventos param, as batidas do coração diminuem. Você não consegue se mover. O frio sobe pelas suas pernas. Sua respiração fica curta. É como se seu próprio corpo soubesse: esse é o fim encarnado. Mas o mais assustador não é ver os 4 cavaleiros. É entender que eles foram liberados. Eles não invadiram. Eles foram chamados. Como se o mundo, em sua arrogância e podridão, tivesse finalmente girado a chave da sua própria cela. As trombetas tocam de novo. Uma melodia aguda, dissonante que entra nos seus ouvidos, como prego em madeira velha. Os céus giram, e você vê um livro sendo aberto. Sim, um livro gigantesco flutuando no céu, com selos, 7 selos, e os primeiros 4 já foram quebrados. Você viu, você sentiu. As pessoas começam a correr sem direção. Igrejas lotadas, mas pastores em silêncio. Alguns sumiram, literalmente. Outros estão ajoelhados com o rosto no chão implorando por misericórdia. Você tenta pensar em alguém para ligar, em alguém que poderia explicar, mas todos os contatos parecem vazios, ou mortos, e você está no meio disso tudo. Suas mãos tremem, seus olhos estão secos de tanto arder, mas seu coração ainda bate. Você ainda está vivo, você ainda está vendo, sentindo, e de alguma forma ainda está escolhendo. Porque sim, até aqui mesmo com os cavaleiros atravessando o mundo, ainda existe escolha, ainda existe fé, ainda há tempo, pouco, mas há. Você se esconde em uma garagem abandonada. A porta range, o lugar está escuro, mas pelo menos o mundo lá fora está mais longe por um momento. E ali no chão frio, entre poeira e entulho, você fecha os olhos e ora, mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem saber se está fazendo certo. Você ora, porque algo dentro de você diz que essa é a única arma que ainda resta. Lá fora, os passos dos cavalos continuam. A terra treme, a humanidade chora, mas ali sozinho, você sussurra o nome de Deus, e por um instante, só o silêncio parece te ouvir. Você acorda com o som de algo arranhando a porta da garagem. Um barulho lento como unhas longas raspando madeira molhada. O ar continua pesado, e o céu, quando você abre uma pequena fresta, continua errado. Agora ele pulsa. Sim, pulsa, como se fosse um organismo vivo. Uma membrana que cobre a terra e respira por cima de todos nós. O som das trombetas voltou, mas agora mais agudo. Cada nota parece empurrar o mundo um pouco mais para perto da borda. E você de pé ali dentro sente que chegou a hora de sair. Ficar escondido não está te protegendo. Está só atrasando o inevitável. Do lado de fora a paisagem é outra. Edifícios desmoronados, carros abandonados com portas abertas e alarme ainda piscando. Os pássaros sumiram.
Os cachorros estão soltos uivando para o céu, como se reconhecessem um predador que os humanos não veem. E então você percebe não está mais sozinho. Pessoas começam a sair de casas, igrejas, postos de gasolina. Algumas andam em grupos olhando para o céu, como se esperassem que alguém voltasse para buscá-las. Outras andam sozinhas com olhos vazios. Há uma tensão no ar, um medo que não se fala, como se todos soubessem que algo muito pior ainda está por vir. E então, vem a quinta trombeta. Você ouve o som, mas ele não se parece mais com música. É um rugido, um rasgo no próprio tecido do ar, e logo depois um clarão. O chão treme, mas não como antes. Agora parece que está se abrindo. E se abre. Fumaça preta densa brota das rachaduras como lava de um vulcão antigo. Ela sobe rápido, cobrindo o pouco de céu que restava. E dela saem coisas. Você não tem outra palavra para descrever. Elas não são exatamente insetos. Não são exatamente demônios. Mas também não são nada que você reconheça. Criaturas com asas de gafanhoto, dentes como de leão, cabelo de mulher, e uma cauda que brilha como ferro quente. Elas voam, gritam, caçam, e você corre, corre como nunca correu na vida. O som delas, zumbido e lamento misturados, te persegue por becos, avenidas e escadas. Elas não querem matar. Isso é o pior. Elas querem fazer sofrer, como se o prazer delas fosse ver o pânico no rosto das pessoas. Você se esconde embaixo de uma van tombada. Lá dentro há um corpo. Você tenta não olhar, mas não consegue evitar. Era uma mulher, ainda com o celular na mão, como se estivesse tentando avisar alguém. As criaturas passam voando por cima. Algumas pousam em prédios e soltam gritos que fazem seus ossos doerem. Outras pairam no ar como sentinelas, e todas obedecem a algo maior. Algo que ainda não apareceu, mas que você sabe que está vindo. De repente as criaturas recuam, como se ouvissem uma ordem silenciosa. O céu clareia um pouco, a fumaça se dissolve lentamente e o som se apaga. Você sai debaixo da van, suado, ferido, mas vivo. As pessoas aos poucos saem dos esconderijos, algumas feridas, outras em estado de choque. Você vê um menino pequeno sozinho sentado no meio da rua. Ele segura uma Bíblia nas mãos, mas está rasgada. Você se aproxima. Ele te olha e pergunta: já acabou? Você não sabe responder. Então a sexta trombeta. Dessa vez não é só um som. É um comando, um chamado. E dele saem 4 vozes. Elas não falam em português, nem em inglês. Elas falam numa língua que você entende direto no coração. Elas dizem: liberem os 4 anjos acorrentados no rio Eufrates. E eles são liberados. Você não os vê de imediato, mas sente, como se o próprio tempo tivesse perdido o compasso. O ar fica frio, não um frio qualquer, um frio de luto, de cemitério. As nuvens começam a rodopiar e abrir caminho para uma nova cavalaria. Mas não são os 4 de antes. Agora são milhões. Uma cavalaria de fogo, enxofre e fúria. As cabeças dos cavalos soltam fumaça. Os cavaleiros têm rostos escondidos por elmos dourados, mas você sente que são juízes, não guerreiros. Eles marcham, não voam, não correm, marcham, porque sabem que ninguém pode impedi-los. E eles matam a terça parte da humanidade. Você vê corpos caindo, pessoas sumindo como cinzas ao vento. Não é aleatório. É como se cada uma estivesse marcada. E de novo você ainda está de pé. Você começa a notar algo estranho. Algumas pessoas tentam resistir, mas não se arrependem. Sim, é isso. Elas choram, gritam, blasfemam, mas não se voltam para Deus, como se o orgulho tivesse se tornado um escudo que as impede de enxergar. E você entende, o juízo é também escolha. Não é apenas destruição, é resposta. A última resposta a uma pergunta feita pela humanidade durante séculos. E se ignorarmos Deus, você caminha até o alto de um morro próximo. A cidade parece uma pintura apocalíptica.
Chamas saem de janelas, estruturas desabam, e ainda assim, no meio do caos, há quem cante. Você ouve bem distante uma música. É uma mulher cantando um salmo. A voz dela não é afinada, mas é firme. Você se senta. O corpo lateja. O espírito treme. Mas algo se acalma dentro de você. Você sobreviveu à sexta trombeta. E ainda acredita. Você está sentado naquele morro, olhando a cidade se desmanchar. A fumaça sobe em espirais, e as chamas dançam no escuro, como se zombassem do mundo. O céu está estranho. Ele já não tem mais aquela cor. É como um fundo de tela rachado, como se o próprio céu estivesse cansado de cobrir tanta tragédia. Mas mesmo assim, você respira fundo. Porque ainda há ar, ainda há você, e de alguma forma que você não entende ainda há Deus. A sétima trombeta ainda não soou, mas o silêncio entre as trombetas parece mais assustador que o som, como quando alguém prende a respiração antes de gritar. Então você começa a andar, seus pés doem. O chão está cheio de cacos de vidro, pedaços de metal plástico derretido e memórias. Uma boneca sem braço, um tênis sujo, um celular piscando com a tela quebrada, tocando uma notificação repetida mensagem: não entregue. Você passa por uma parede, com palavras pichadas: ele voltará. Mas estamos prontos. Alguém escreveu isso antes. Ou foi agora, você não sabe. Mas a frase fica na sua mente como eco. No meio do caminho, você encontra um grupo de pessoas. Eles estão em círculo sentados no chão, cantando em voz baixa. Um homem de barba grisalha lê um trecho da Bíblia. Um menino segura a mão de uma mulher, que provavelmente não é sua mãe, mas agora tanto faz. Eles estão juntos. Isso é o que importa. Você se aproxima devagar. Alguém faz sinal para você se sentar. E você senta. O homem começa a falar sobre as duas testemunhas. Ele conta com os olhos fixos em você que Deus levantou duas pessoas com poder e autoridade para profetizar. Por 1260 dias, elas vão anunciar o juízo, clamar por arrependimento e enfrentar tudo e todos. E elas surgem, não ali claro, mas você vê. Porque como se sua visão fosse ampliada, como se sua mente tivesse sido conectada a algo maior, você testemunha. Duas figuras em uma grande cidade que parece Jerusalém, mas está tomada por confusão e multidões, começam a falar. Elas não têm medo, falam com voz clara, como quem segura a verdade com as mãos. As pessoas o cercam, gritam, zombam. Alguns tentam atacá-los, mas fogo sai da boca deles, literalmente, e consome quem tenta tocá-los. Você se assusta, mas ao mesmo tempo sente uma coisa estranha: justiça. Não vingança, justiça, como se o universo estivesse corrigindo sua balança. Essas duas testemunhas falam sobre pecado, sobre verdade, sobre redenção. Mas ninguém quer ouvir. A maioria ri, os chamam de fanáticos, de lunáticos. Outros tentam escondê-los, mas o mundo os quer mortos. Você volta ao presente, ao grupo no qual você está. Eles serão mortos, diz o homem da barba grisalha. Você sente um arrepio, mas só quando Deus permitir. E depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar, na frente de todos. Ninguém reage com surpresa, só com esperança. Você percebe que as pessoas ali já entenderam uma coisa: esse mundo aqui está em contagem regressiva. Mais tarde, já sozinho de novo, você caminha até o alto de um prédio abandonado. Lá de cima o mundo parece menor, menos gritante, e é quando você vê algo no céu, uma nuvem escura. Não é só nuvem, é como uma plataforma flutuante, e sobre ela algo brilha. Um anjo, não como os desenhos que você viu nas revistinhas da escola bíblica. Esse tem corpo de fogo e rosto de relâmpago, uma perna sobre o mar e outra sobre a terra, e ele grita. Um grito que ninguém escuta com os ouvidos, só com o espírito. Ele jura por Deus que o tempo acabou. Acabou. Você engole em seco. Porque essa palavra tem um peso novo agora. Acabou o tempo do meio termo, da dúvida, da procrastinação espiritual.
Não tem mais depois eu penso sobre isso. É agora, ou nunca. E então a sétima trombeta soa. O som é longo, dolorido e belo. É como se cada nota fosse feita de luz, dor e verdade. Os céus se abrem, e uma voz ecoa. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Você cai de joelhos, não porque quer parecer religioso, mas porque seu corpo não consegue ficar de pé diante de algo tão absoluto. Você sente o chão vibrar com glória, o ar vibrar com louvor. Os anjos cantam, mas não com melodia, com autoridade. O mundo ainda está quebrado, mas agora ele está rendido. O templo celestial se abre, e você vê a Arca da Aliança. Não uma arca dourada de filme, mas um símbolo vivo da presença de Deus. Relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo se seguem. Você se cobre com os braços, mas mesmo assim vê. Deus não está mais distante. Ele está falando, mostrando, agindo, e você continua ali, no meio de tudo isso, ainda respirando, ainda com escolha. Você se levanta, ainda trêmulo, mas firme. Você sabe, as trombetas soaram, os selos foram quebrados, as testemunhas surgiram, a cortina do mundo caiu, agora só resta o que é eterno. E mesmo entre tanta destruição, você sente algo novo, um calor suave, quase invisível nas mãos. Esperança. A cidade está em ruínas, mas você não está mais em choque. Não dá mais para se surpreender com o fim do mundo. Depois de 7 trombetas, terremotos, fogo, anjos de fogo e criaturas infernais, seu coração começa a se acostumar, não com o mal, mas com a presença constante de algo que está muito acima de você. Algo que está finalmente colocando ordem em um caos que a humanidade insistiu em alimentar. Você desce do prédio, com calma, pisando com cuidado em cada degrau quebrado. Lá embaixo, o som é outro. Não são gritos, pelo menos não por agora. É silêncio. Um silêncio espesso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração, esperando o próximo movimento. Você atravessa a rua. Vê um supermercado vazio. Estantes jogadas no chão, frutas podres. Uma televisão ainda ligada em uma parede com a imagem congelada de uma apresentadora em pânico. Ela está parada com a boca aberta, o microfone caindo da mão. A imagem pisca, falha, desaparece. Tela preta. Você continua. Mais adiante passa por uma igreja de portas abertas. Uma daquelas mais simples, com bancos de madeira e janelas com vitrais desbotados. Um homem está lá dentro. Ele fala sozinho com a Bíblia aberta no colo. Quando você se aproxima, percebe que ele não está falando com você. Está profetizando. 7 taças, 7 juízos. Quem tem ouvidos, ouça. Você congela. As trombetas já foram. Mas não era o fim. Você se lembra de um versículo, talvez, de ouvir em alguma pregação ou vídeo no YouTube. Depois das trombetas, viriam as taças da ira de Deus. E essas, diferente das anteriores, não são avisos, são execuções, sentenças. Você sai da igreja em silêncio. E começa a chover, mas não é uma chuva normal. As gotas são densas, escuras, pesadas. Elas não lavam nada, elas sujam. Onde caem, deixam um rastro oleoso. A primeira taça foi derramada. Você vê com os próprios olhos feridas. Aparecem nas pessoas que carregam a marca da besta. Elas gritam, tentam esconder, cobrir, mas é inútil. São chagas profundas, ardentes, impossíveis de ignorar. E pior, incuráveis. Você olha para sua própria pele e não há nada. Nenhuma marca, nenhuma ferida. Ainda. A segunda taça cai no mar. Você não está perto do oceano, mas sente. O cheiro, o som, como se o próprio planeta gemesse. As águas viram sangue, literalmente. Os peixes flutuam, os navios param. O comércio global, que já estava pendurado por um fio, quebra de vez. E com ele a última esperança de voltar ao normal. Não existe mais normal. A terceira taça atinge os rios e fontes de água doce. Agora não há mais onde correr. A água potável desaparece, e com ela,
O bom senso. As pessoas enlouquecem. Começam a se atacar por garrafas plásticas. Derramam mais sangue do que a água que conseguem guardar. E você carrega apenas uma garrafinha pela metade. Mas por alguma razão, ela não seca. Você bebe um gole e ela continua ali, cheia. Milagre. Você começa a suspeitar que sim. Mas milagres não são conforto. São sinais. E os sinais não param. A quarta taça é derramada sobre o sol. E o sol queima. Não como queimadura de praia. Queima como um forno que perdeu o controle. A luz é branca cortante, quase sólida. As pessoas procuram sombra, mas a própria sombra parece arder. E ainda assim, não se arrependem. É isso que te pega. As pessoas continuam blasfemando, xingando o nome de Deus, chutando latas e jogando pedras no céu, como se pudessem vencer com gritos. Você encontra um túnel, um lugar fresco, e lá dentro um grupo tenta se manter unido. Estão em silêncio. Só um menino sussurra orações. Você se senta perto dele. Ele te olha e pergunta: você acredita que ele ainda vai salvar a gente? Você pensa, olha em volta, as pragas, o fogo, a raiva, o fim. E mesmo assim você diz: eu acredito que ele já salvou. O menino sorri. É a primeira vez que você vê alguém sorrindo desde o início de tudo isso. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas, trevas físicas. Você não vê a própria mão, nem seus pés. E pior sente, porque essa escuridão não é só ausência de luz, é presença de dor, ar repulsivo cheio de vozes, sussurrando, acusando, zombando. Você escuta o nome da sua mãe, de amigos de pecados que achava enterrados. Mas então uma luz, fraca, como um vagalume. É a lanterna do menino. Você a segura, e ela não apaga. Você caminha guiado por esse ponto de luz, até sair da escuridão. O menino te segue, e a sexta taça é derramada. O rio Eufrates seca. Literalmente, uma rachadura gigante corta o leito do rio, criando um caminho. Um caminho para os reis do Oriente. Você não vê isso com os olhos, mas sente como se estivesse ali. Como se estivesse participando de um filme cósmico, onde os papéis já foram escolhidos. E então vêm os espíritos imundos em forma de rãs. Saem da boca do dragão, da besta, do falso profeta. Eles enganam. Convocam reis, líderes, multidões. Formam um exército. Armagedon. A guerra final. Você sente o chão tremer com os passos dos exércitos que se aproximam. Mas Deus ainda não terminou. A sétima taça é derramada no ar, e uma voz grita dos céus: está feito. Você se lembra? Alguém já disse isso uma vez. Lá na cruz, está feito. E agora o mundo inteiro sente. O maior terremoto da história acontece. As cidades caem, ilhas desaparecem, montanhas desabam. O céu se rasga como um pano velho, e do céu cai granizo do tamanho de bolas de boliche. Cada pedra um juízo, cada impacto um acerto de contas. E mesmo assim, muitos ainda amaldiçoam a Deus. Mas você ali com o menino ao lado olha para o céu rasgado e diz baixinho: eu ainda te vejo, Deus. Mesmo aqui, eu ainda te vejo. Você acorda. Não sabe se realmente dormiu ou se desmaiou por cansaço. Está no mesmo túnel, encostado numa parede fria, com o menino dormindo ao seu lado. A lanterna ainda acesa, a pilha ainda viva, outro milagre. Lá fora, o mundo está mais quieto, mas não menos perigoso. Você sai devagar. A cidade parece um campo de batalha abandonado. Prédios tombados, fumaça saindo de buracos no asfalto, postes inclinados como árvores cansadas. Não há pássaros, nenhum som de motor. Só um sussurro distante, como um vento que esqueceu para onde estava indo. E então você escuta, não com os ouvidos, com a alma. O julgamento começou. Não um julgamento simbólico, mas literal. Você vê uma espécie de trono, mas ele não está em um palácio ou sala dourada. Está no ar, flutuando entre dimensões visível e invisível ao mesmo tempo. Um trono branco alto,
e sobre ele, aquele que julga. Você não consegue ver o rosto. Ninguém vê. Mas a presença dele é tão forte que você sente como se cada pensamento seu estivesse sendo escaneado. Nenhum pecado se esconde. Nenhuma desculpa funciona. O silêncio em volta do trono é mais forte que qualquer grito. E livros se abrem. Você lembra o livro da vida, o livro dos feitos, os nomes escritos, os nomes apagados. Milhões, talvez bilhões, estão diante dele. Corpos espirituais translúcidos e móveis, cada um esperando ouvir o veredito salvação ou condenação. Você se sente pequeno, insignificante, mas ao mesmo tempo protegido, como se alguém estivesse segurando sua mão. Quando olha para o lado, não vê ninguém, mas sente. Você não está sozinho. O julgamento segue. Rápido, preciso, sem espaço para mentira. Cada vida é passada a limpo. Muitos choram. Alguns caem de joelhos. Outros, mesmo ali diante do juiz eterno, tentam argumentar. Mas a verdade não é negociável. E aí o que ninguém espera, o céu inteiro se transforma. Você vê algo descer. Primeiro como uma estrela, depois como uma cidade inteira flutuando como uma noiva adornada. É a Nova Jerusalém, linda, radiante, perfeita. As ruas brilham como cristal, os muros são como ouro polido, e os portões, 12 cada um feito de uma única pérola. Uma só. Imagina o tamanho. Você sente um arrepio na espinha. Não de medo, mas de reverência. Essa cidade foi feita para os que foram encontrados no livro da vida. Você caminha entre os escombros da terra, mas sua mente está lá, já dentro da cidade, imaginando como seria. Um lugar sem dor, sem morte, sem noite, sem lembranças ruins, onde o próprio Deus habita com os homens, onde não se precisa mais de templo porque Deus é o templo, e a luz é o próprio Cordeiro. Você chora, não de tristeza, mas de um desejo tão profundo de estar lá que seu corpo inteiro sente. Você não quer mais resistir, quer entrar, quer ficar, quer habitar, mas ainda não chegou sua hora. Você ainda está aqui, no mundo que arde, na poeira, na dor, e nesse momento você encontra um velho conhecido. A besta, não mais como uma figura misteriosa, mas como um poder escancarado. Ela se apresenta agora como um líder mundial, ou melhor, um ex-líder. Sua aparência é pálida, mas ainda arrogante. Ela convoca multidões. Ainda tem influência. Seus seguidores, mesmo após todo o sofrimento, ainda o veneram. Você não entende como podem, mas entende, porque há pessoas que preferem um inferno previsível a um céu que exige rendição. O falso profeta aparece também. Ele fala bonito, promete segurança, reconstrói estruturas, oferece água, comida, proteção. Tudo sob a condição de uma nova marca, uma nova fidelidade, agora mais sutil, não mais na pele, mas na mente. A esperança está em nós mesmos, ele diz com voz suave e sedutora. Não em um Deus distante. Juntos podemos ressurgir. Você quase acredita, mas então o menino, aquele da lanterna, aparece de novo. Ele segura sua mão e diz algo simples. Mas e se Deus não estiver distante? E se ele já estiver aqui? E você sente? Ele está. O céu escurece mais uma vez, mas não por causa de nuvens. É porque algo, ou alguém, está vindo. Você vê um cavalo branco. Não um cavalo normal. É como uma combinação de trovão, luz e glória. Sobre ele alguém que tem muitos nomes. Fiel, verdadeiro, o Verbo de Deus. Ele veste um manto tingido de sangue, e na coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não sabe como, mas sabe, é Jesus. Não o Jesus das pinturas serenas, mas o Rei Guerreiro, o justo juiz, o que vem para vencer, não debater. Atrás dele, exércitos celestiais, milhares, milhões, todos vestidos de branco. Não carregam ódio, carregam autoridade. A besta tenta resistir. O falso profeta grita. Os exércitos humanos se posicionam.
Mas é inútil. O Verbo fala, e sua palavra é como uma espada afiada que sai de sua boca, e com uma única sentença ele derrota todo o sistema maligno. O mal condensado em forma é lançado no lago de fogo, não com drama, com justiça. Você observa e cai de joelhos mais uma vez, porque agora o mundo finalmente está limpo. Você se deita ali mesmo, entre pedras, pó, fumaça e silêncio, e dorme, pela primeira vez em muito tempo, em paz. Você acorda com uma luz diferente. Não vem do sol, que agora parece ter um brilho mais leve, mas de algo que pulsa ao seu redor. Não há fumaça, não há gritos. O silêncio ainda está lá, mas é outro tipo de silêncio. É paz. A cidade continua em ruínas, mas até os escombros parecem descansar. Você se levanta devagar. O menino da lanterna já não está ao seu lado. A lanterna apagada repousa sobre uma pedra como uma lembrança carinhosa. Você a pega e guarda no bolso. Sente que ela cumpriu seu propósito. Ao longe você vê uma planície, e nela pessoas. Mas não qualquer grupo. Esses caminham com leveza, como se não tivessem peso. Eles olham para o céu, não com medo, mas com expectativa. Parecem guiados por algo, ou melhor, por alguém. No centro da multidão, uma figura que todos seguem. De longe você não enxerga detalhes, mas sabe, é ele. Ainda com o manto manchado, ainda com os olhos como chamas. Mas agora, sorrindo, Jesus caminha entre eles como um rei em casa. Ele não comanda com gritos, comove com presença. Cada passo dele parece curar o chão, transformar poeira em vida. Você desce até eles. Ninguém te impede. Um anjo te olha nos olhos quando você se aproxima. Ele não fala, mas você entende. Chegou a hora do reino. Você caminha por entre aquelas pessoas como se estivesse voltando de uma longa viagem. Ninguém pergunta onde você esteve. Todos agem como se já te conhecessem. E talvez conheçam. Não por nome, mas por alma. É o início do milênio. 1000 anos. Isso mesmo, 1000 anos em que Cristo reina na terra. Literalmente. Não como metáfora, mas como presença. O inimigo, o acusador, foi preso amarrado em um abismo. Não tem mais acesso à humanidade. Pela primeira vez desde o Éden, o mundo respira. Sem a influência do mal, você sente a diferença. Não há mais manipulação. Os pensamentos são mais leves, as escolhas mais claras, as intenções mais puras. Mas não é um paraíso ainda. A terra ainda carrega cicatrizes. Os prédios caídos continuam. A natureza tenta se recuperar. As pessoas ainda se lembram da dor. Mas algo mudou profundamente agora: a esperança. Real, visível, tocável. Cristo governa com justiça. As nações se curvam a ele, não por medo, por honra. Leis são estabelecidas com base no que é bom, não no que é conveniente. Aqueles que sobreviveram à tribulação agora vivem sob uma liderança perfeita. E os que morreram por amor a Deus, os mártires, os que não negaram o nome de Jesus, voltaram à vida. Estão aqui, renovados, incorruptíveis. Você se pergunta como tudo isso é possível. Como o tempo pode se esticar assim? Como o mundo pode mudar tão rápido? Mas a resposta está no próprio Cristo. Ele é o tempo. Ele é o Rei. E o que ele começa, ele termina. Você é convocado. Sim, você mesmo. Um anjo se aproxima. Te chama pelo nome. Isso te surpreende. Ninguém dizia seu nome desde o início de tudo isso. Mas ele diz com carinho, com autoridade. O rei quer falar com você. Você treme. Não de medo, mas de reverência. É como se seu corpo soubesse que está prestes a entrar na sala do dono do universo. E você entra. É um salão simples, sem tronos dourados ou candelabros exagerados. O teto é o céu, o chão é a terra, e no meio, Jesus. Ele te olha nos olhos, sorriso calmo, sem pressa, como se te esperasse há muito tempo. Você chegou até aqui, ele diz. Mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Você continuou. Você confiou. Você quer responder, mas não consegue. Apenas chora. E ele se aproxima. Coloca a mão sobre sua cabeça.
e por um momento você sente tudo: o amor dele, a dor dele, a alegria dele. É como se todas as suas perguntas fossem respondidas ao mesmo tempo. Agora descanse, ele diz, e você entende. Não é um descanse como sono, é um descanse como missão cumprida. Você ainda tem um papel no milênio, mas o peso que carregava acabou. Você sai do salão diferente, como se algo tivesse sido removido de dentro. Uma pedra, talvez, uma velha culpa. Agora leve você caminha pelas ruas da nova cidade. As crianças brincam sem medo. Os animais caminham lado a lado, lobos e cordeiros, leões e cabritos. As armas viraram ferramentas. O aço que matava agora planta. A terra sorri, mas mesmo assim, há um sentimento no ar, uma consciência silenciosa. Essa paz não será eterna, ainda, porque no final dos 1000 anos algo acontecerá. O inimigo será solto por pouco tempo, não porque Cristo é fraco, mas porque a escolha ainda precisa existir. Mesmo em um mundo perfeito, o coração humano será testado mais uma vez. Você ouve isso de outros, líderes anjos, vozes sábias. Todos sabem, está profetizado, mas você não teme mais, porque agora você conhece a voz do Rei e sabe exatamente de que lado ficará quando o último teste chegar. Por enquanto você aproveita cada dia, cada pôr do sol sem violência, cada manhã sem pressa, cada conversa sem máscaras. Você ora com gratidão, anda com fé, vive com leveza e finalmente entende. O fim não foi o fim. Foi só o começo de algo muito maior. Você ainda acorda todos os dias com aquele pensamento silencioso: será que é real? E todas as manhãs, ao abrir os olhos, o céu te responde com uma paz tão profunda que só pode vir dele. Não é um sonho, é o reino. O milênio segue, e você vê com seus próprios olhos o que a humanidade poderia ter sido desde o começo se não tivesse se afastado de Deus. Crianças crescem sem conhecer violência. As doenças sumiram. Guerras, uma lembrança distante como um pesadelo que você tenta contar e ninguém mais entende. O mundo vive como se o paraíso tivesse descido. Porque desceu. Jesus continua reinando. Ele está em Jerusalém a verdadeira, um lugar restaurado, glorioso, acessível a todos. Não existe mais política como você conhecia. Não há partidos, não há disputas por poder. Existe apenas uma vontade, a dele. Você viaja. Não com aviões, não precisa. O tempo e o espaço estão diferentes agora. Você vai onde deve ir, quando deve ir. Há encontros marcados desde antes da fundação do mundo. E você participa de cada um como peças de um quebra-cabeça que Deus monta diante de você, lentamente, com propósito. Um dia você está sentado à beira de um rio límpido, onde antes havia esgoto. Está ensinando uma criança a orar. Ela não é sua filha, mas te chama de tio. Ela sorri com os olhos fechados, falando com Deus, como se ele estivesse logo ali. Porque ele está, mas nem todos seguem essa mesma luz. Você começa a notar. Há pessoas nascidas durante o milênio, filhos dos sobreviventes, netos de quem viu a tribulação. Elas não conhecem o mal como você conheceu. Não viram fogo caindo do céu. Nunca ouviram a voz da besta. Vivem em um mundo de justiça, mas não têm cicatrizes. E algumas delas começam a se perguntar: por que seguir um rei que nunca vimos? Outros dizem: por que não podemos decidir nosso próprio destino? Você ouve, de longe, mas ouve sementes. O mal, mesmo preso, deixou ecos na humanidade. A escolha, ainda que não ativa, continua latente. E você sente um teste está vindo. Os 1000 anos não serão só de paz, serão de preparo. Jesus começa a ensinar com mais intensidade. Ele visita as nações, fala com os líderes. Os anjos voltam a aparecer em visões, sonhos, mensagens. Não como alertas, mas como lembretes. O céu está muito envolvido com a terra agora. Você sente como se a fronteira entre o natural e o sobrenatural estivesse mais fina do que nunca. Mas também
A inquietação no ar. Algumas pessoas constroem torres. Outras levantam muralhas invisíveis em seus corações. Começa um novo tipo de rebelião silenciosa. Aquela que não grita nem destrói, apenas desconfia. Uma geração que vive no reino, mas não deseja o rei. E é aí que você entende. O livre-arbítrio não foi retirado, foi apenas repousado. Durante 1000 anos a justiça reina, mas a decisão final ainda está por vir. Você começa a ver profecias se cumprindo em detalhes. Isaías, Daniel, Apocalipse, tudo como num roteiro divino. Alguns dos que andam ao seu lado foram personagens históricos. Você se pega conversando com alguém que viveu há 2000 anos e parece que sempre foram amigos. Você ouve histórias. Algumas te fazem rir, outras chorar, mas todas apontam para o mesmo ponto. Jesus é o centro. E em uma dessas conversas, um anjo te alerta. Prepare-se, está quase na hora. Você olha para o céu e vê rachaduras, não físicas, espirituais, como se o tecido do tempo estivesse sendo puxado. Algo preso por milênios está prestes a ser solto. E não há nada que ninguém possa fazer exceto estar pronto. O abismo será aberto novamente. Satanás será solto por um breve tempo. Você treme, porque sabe o que isso significa. Ele não perdeu a astúcia. Mesmo após 1000 anos de prisão, ele voltará com a mesma fúria, a mesma mentira, a mesma habilidade de seduzir. E encontrará corações dispostos, não muitos, mas suficientes. Você olha para a terra e vê pequenos focos de revolta, palavras sussurradas em lugares escuros, questionamentos ganhando corpo, o velho desejo humano de autonomia ressurgindo. Podemos ser como deuses, e então o impensável. Multidões se unem. Eles não dizem que rejeitam Deus, dizem que têm uma versão melhor. Formam exércitos, construções ressurgem, não em adoração, mas em oposição. Eles marcham em direção à cidade amada. Sim, de novo, como no início, como sempre. Você está lá, em cima do muro, vendo a marcha. O rei está dentro da cidade, calmo, sem medo. Ele sabia que isso viria. Tudo isso já estava escrito. Você não sente desespero, sente propósito. Eles cercam a cidade, gritam, erguem bandeiras, e você pensa: eles esqueceram tudo. Mas é aí que você vê. O céu se abre. De novo, não para um cavalo, mas para fogo. Um fogo direto, puro. Não há combate, não há batalha. O mal é consumido em segundos. O acusador, lançado no lago de fogo, agora para sempre, sem volta, sem novo capítulo, sem resgate. A história termina. Você está em pé, tremendo, mas em paz, porque o último inimigo foi vencido. E agora sim, começa a eternidade. Você permanece ali parado em silêncio absoluto, enquanto as cinzas do último levante ainda pairam no ar, como poeira fina, quase dourada. O céu, aquele céu que parece vivo, já não tem mais rachaduras. As nuvens brilham com uma luz que não vem do sol. Não há mais sol, nem lua. Só ele, a cidade amada intacta. Nenhum muro caído, nenhum ferido. Nada ficou da rebelião senão a memória do que jamais voltará a ser. E você sabe, acabou. Agora é definitivo. O fim do mal, o fim da dor, o fim da história como você conhecia. O tempo, aquele tempo que contava os segundos desde o Éden, que passou pela cruz, pela tribulação, pelo milênio, deixa de fazer sentido. Você não envelhece, não cansa, não espera, tudo simplesmente é. E então ele se move. Jesus, mas não mais com o manto manchado, não mais como rei em guerra. Agora ele brilha, literalmente. O próprio corpo emite luz, não a que cega, mas a que revela. Você não consegue lhe olhar direto, mas não precisa. Basta senti-lo. Ele fala, e a voz dele não atravessa apenas o ar, atravessa o universo. Eis que faço novas todas as coisas. Você sente isso no ar. As montanhas mudam,
O mar se recolhe. As cidades são levantadas em perfeição. Não há rachaduras, não há ferrugem, não há erro. Um novo céu, uma nova terra. Você se lembra daquele versículo em Apocalipse? Era real. Está acontecendo diante de você. E o mais estranho, parece natural. Como se o mundo estivesse voltando para o formato original, aquele que Deus sonhou antes da fundação de tudo. E então, você vê a cidade, a Nova Jerusalém. Não é como nenhuma cidade que você já viu. Não tem trânsito, não tem poluição, não tem placas, mas tem ruas. De ouro sim, mas não aquele ouro que brilha como moeda, esse ouro parece vidro transparente e reflexivo. As ruas refletem o céu, e as paredes enormes feitas de pedras preciosas, com nomes gravados nelas. Você se aproxima da entrada. 12 portas, cada uma feita de uma única pérola, gigantescas, e cada uma está aberta. Não há guardas, não há senha, não há bilhete, apenas liberdade. Você entra, e aí vem aquele silêncio de novo, mas agora é outro tipo de silêncio. É o silêncio de um lugar perfeito. Você anda e percebe não há templo, nenhuma igreja, nenhuma sinagoga, nenhum prédio de adoração, porque Deus é o templo. Ele está ali, o tempo todo, em tudo. A presença dele não está em um lugar específico, está em tudo. Em cada folha, em cada riso, em cada respiro. Você passa por pessoas, e todas elas brilham. Não de maneira literal, mas como se o interior delas transbordasse algo impossível de esconder. É santidade, mas não aquela santidade distante e intocável. É uma santidade acessível, que acolhe. Você encontra rostos familiares. Aquele amigo que você achou que não ia ver de novo. Aquela tia que orava por você e você não dava atenção. Até aquele estranho no ônibus que você mal notou, mas que um dia disse: Deus te abençoe, e você sorriu com educação. Todos ali. E então você ouve algo ainda mais incrível. O nome dele, gravado em você. Sim, literalmente, o nome de Jesus está escrito na sua testa, mas não como uma marca visível para os outros, é como uma identidade tatuada na alma, e por isso você nunca mais se perde. Você sabe quem é, você sabe de quem pertence. E você sabe que é eterno agora. Você entra em um jardim. Não o jardim do Éden, mas algo semelhante e ainda mais completo. Árvores gigantescas cheias de frutos. E no meio, o rio da vida, límpido cortando a cidade como uma artéria viva. Você bebe dele e sente algo, mais do que hidratação. É como se cada gota limpasse memórias ruins, curasse tristezas antigas, apagasse medos que você nem sabia que ainda existiam. E no centro de tudo o trono de Deus. Não é alto, não é opressor. É como um coração batendo, você sente os pulsos dele em tudo. E sentado ali, ele, o Pai, você não vê rosto, mas sente. E sente que finalmente está em casa. E ele fala, não com palavras, mas com amor. Um amor que diz, você chegou. Tudo valeu a pena. Eu estava com você o tempo todo. Você se ajoelha, não porque foi mandado, mas porque é a única resposta possível. E você chora. Pela última vez. Sim, essa é a última lágrima. Porque ele mesmo estende a mão e enxuga dos seus olhos. Não é simbólico, é literal. Ele toca você com gentileza, e ali todo resquício de dor, de perda, de lembrança triste se apaga para sempre. Você levanta e sente uma paz que nunca sentiu antes, nem no milênio, nem na vida. Agora sim é a eternidade. Não há mais mal, não há mais morte, não há mais separação. E agora tudo o que resta é vida, abundante, infinita, com ele. E você sorri, porque o fim era na verdade o começo mais lindo que você poderia imaginar. Você começa a entender que a eternidade não é um tempo vazio, uma espera silenciosa, é um estado vibrante, um viver cheio de sentidos que a gente nunca conseguiu imaginar direito. Agora cada segundo pulsa com propósito,
e você está exatamente onde devia estar. No meio daquela cidade nova sem fim, você vê que o tempo não te controla mais. Não existe mais amanhã cheio de medo, nem ontem cheio de culpa. Só o agora perfeito cheio de paz e amor. Você respira profundamente sentindo o ar fresco que tem um cheiro que lembra uma mistura de flores, terra molhada e algo indescritível como se fosse o próprio cheiro da criação renovada. Você anda pelas ruas transparentes e percebe que tudo brilha suavemente, não de maneira artificial, mas com uma luz que parece nascer de dentro das coisas. Cada folha, cada pedra, cada gota do rio da vida reflete essa luz divina. Você toca uma folha e ela responde, não com palavras, mas com uma energia calma e acolhedora. Você sente que o mundo inteiro está vivo, consciente em perfeita harmonia. As pessoas ao seu redor falam em línguas que você nunca ouviu, mas entende com o coração. São canções de louvor, mas não aquelas que você escutava na terra. São cânticos que elevam a alma, que fazem você sentir como se estivesse flutuando, sem sair do chão. E mesmo assim, não há esforço nem pressa, só presença, só amor. Você encontra crianças brincando sem medo, sem preocupações, correndo livremente entre árvores e rios que cantam suavemente. Elas riem de um jeito que faz seu peito apertar. É uma risada que parece carregar toda a pureza do mundo. Você se aproxima de uma e ela sorri para você, os olhos brilhando de uma maneira que só os pequenos conseguem. E naquele sorriso, você vê o reflexo da esperança que te trouxe até aqui. Então você sente uma presença atrás de você. Vira devagar e vê um anjo. Mas não um anjo qualquer, ele tem um rosto que lembra um amigo que você perdeu, mas que agora está vivo e inteiro. Ele sorri e diz sem usar palavras que o que você está vivendo é apenas o começo da eternidade com Deus. Você se sente acolhido como se estivesse finalmente em casa, depois de uma longa jornada cheia de tempestades, medos e incertezas. E ali naquele instante, você entende que o Apocalipse, com toda a sua força assustadora, não foi o fim, foi a passagem para algo infinitamente melhor. Você olha para o céu novo sem nuvens, nem estrelas, porque ali tudo brilha sem precisar delas. E você sussurra para si mesmo, isso é para sempre. Você ainda está imerso naquele sentimento de paz, mas algo chama sua atenção, uma figura no horizonte que não estava ali antes. Não é um inimigo, não mais. É alguém que você reconhece, embora tenha deixado a terra há muito tempo. É Moisés. Ele está de pé, olhando para a cidade, segurando as tábuas da lei, aquelas que ele trouxe lá do Monte Sinai. Você se aproxima curioso, e ele sorri, um sorriso cheio de compreensão e serenidade. Ele fala não com palavras audíveis, mas com uma comunicação que atravessa a alma. Ele te lembra que toda a jornada da humanidade, desde a criação, passando pelo Êxodo, pelas leis, pelos profetas, até o próprio Apocalipse, foi um caminho para este momento, um momento em que a lei não será mais escrita em pedra, mas no coração. Você sente isso. Sente a lei de Deus não como um peso, mas como liberdade, como um convite para viver em harmonia com o Criador e com o próximo. E entende que ali não existe mais medo de errar, porque o perdão já foi dado de uma vez por todas. Moisés aponta para o céu e você vê as estrelas, não as antigas, mas estrelas novas formadas pelo amor e pela justiça que agora governam o universo. Ele te faz perceber que o Apocalipse não foi um evento para destruir, mas para restaurar, para criar um novo começo. Então ele te guia para um lugar especial, onde as águas do rio da vida se encontram com um campo florido cheio de luz. Ali você encontra Elias, que sorri e estende a mão para você, como se estivesse te convidando para continuar essa jornada de fé e esperança juntos. Você percebe que mesmo no fim do Apocalipse, a história não termina. Ela se transforma, continua, mas de uma maneira nova e surpreendente, cheia de propósito e amor. Você está naquele lugar onde o rio da vida encontra o campo florido, cercado por uma luz suave que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. Elias está ao seu lado,
e juntos vocês caminham lentamente como se cada passo fosse um poema silencioso sobre a esperança restaurada. Enquanto anda, você começa a perceber algo que nunca tinha notado antes. As flores ali não são flores comuns. Elas brilham com cores que você não sabia que existiam, e cada uma delas tem um perfume diferente, mas que combinam numa sinfonia aromática perfeita. Você respira fundo e sente que o aroma carrega histórias, histórias de fé, coragem, arrependimento e vitória. Elias se vira para você com aquele olhar que mistura sabedoria e ternura e aponta para o horizonte onde um grupo de pessoas está chegando. São os remanescentes da humanidade, aqueles que passaram por toda a tempestade do Apocalipse e do milênio, agora prontos para a nova vida que se abre diante deles. Você percebe que eles não estão sozinhos. Cada um deles carrega uma marca de luz, uma espécie de selo divino que indica que estão protegidos, escolhidos para essa nova era. Você sente que esses são os verdadeiros heróis da história, não por feitos grandiosos, mas por terem permanecido fiéis, mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto observa, você começa a entender que o Apocalipse não foi só um fim assustador, foi um processo de purificação, uma passagem difícil mas necessária para que o mundo pudesse renascer sem as feridas do passado. Elias então se volta para você e diz sem pressa, quase como um sussurro que se espalha pelo vento: agora é hora de cultivar essa nova vida, essa nova esperança. A eternidade é um jardim que precisa ser cuidado com paciência e amor. Você sorri, sentindo o peso e a beleza da responsabilidade. Afinal, não é apenas testemunhar o fim do mal, mas participar ativamente da construção de um futuro sem medo, sem sombras. Você respira fundo e aceita essa missão, porque mesmo depois de tudo, sabe que a verdadeira jornada está apenas começando. Você está agora no coração desse jardim eterno, sentindo a terra macia sob seus pés e a brisa que acaricia seu rosto. Elias ainda está ao seu lado, caminhando devagar, como se não houvesse pressa, porque ali o tempo não é um inimigo, mas um aliado. Você olha para as pessoas ao redor, cada uma ocupada em algo que parece simples, mas cheio de significado. Uns plantam sementes, outros regam, alguns cuidam das flores que já floresceram. É um trabalho coletivo cheio de propósito e de uma alegria silenciosa que contagia. Você sente um desejo profundo de participar, de colocar as mãos na terra, de sentir cada semente e imaginar o que ela vai se tornar. Porque no fundo sabe que a eternidade não é só um descanso, é um constante florescer, um ciclo interminável de vida que nunca se esgota. Enquanto trabalha, você percebe que a luz que emana de cada pessoa parece crescer com cada ato de cuidado, de amor, de serviço. É como se essa luz fosse a verdadeira moeda daquele reino eterno, a única que realmente importa. Você encontra uma criança que sorri para você e te entrega uma pequena flor brilhante, quase pulsando com vida. Você aceita com um sorriso e sente naquele momento que essa flor é mais que uma simples planta. É um símbolo da esperança que foi cultivada mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E então uma voz suave ecoa no ar, quase como um lembrete carinhoso. Lembre-se, a eternidade não é um lugar distante, mas uma presença constante. Deus está em cada detalhe, em cada sorriso, em cada gesto de amor. Você se sente envolvido por essa verdade, e uma paz profunda te invade, diferente de tudo que você já experimentou. Enquanto o sol, ou a luz divina que substitui o sol, começa a baixar no horizonte, você entende que o Apocalipse foi a passagem à prova, o renascimento. Mas a eternidade é o presente, um presente que você agora abraça com todo o seu ser. Você sente a suavidade do ar ao seu redor, uma calma que penetra cada fibra do seu ser, como se o próprio universo estivesse respirando junto com você. No jardim eterno, onde a vida se desenrola em ciclos perfeitos, você começa a perceber que a história que parecia tão apavorante tem um propósito maior,
uma beleza escondida sob as sombras. Você lembra das cenas assustadoras do Apocalipse, as trombetas soando, o céu se rasgando, as criaturas estranhas e os juízos que pareciam destruir tudo. Agora, no silêncio que sucede toda essa tempestade, tudo parece se encaixar como as peças de um quebra-cabeça divino. Você compreende que cada momento de medo, de dúvida, foi uma preparação para esse novo começo. Ao olhar para o horizonte, você vê pessoas que já passaram por essa transformação, aquelas que enfrentaram o caos com fé mesmo quando tudo parecia perdido. Elas agora caminham com passos firmes, não porque não tenham medo, mas porque aprenderam a confiar na promessa que sustenta tudo. Você sente o coração bater numa frequência diferente, mais suave, mais estável. É como se cada batida fosse uma nota na melodia eterna da criação, uma música que nunca termina e que convida você a dançar mesmo depois de tanto sofrimento. Você se lembra das palavras que ouviu tantas vezes, mas que agora têm um peso diferente. Não temas, pois eu estou contigo. Elas não são apenas um conforto, são uma certeza inabalável. A presença de Deus é a âncora que mantém tudo no lugar, mesmo quando o mundo parece desmoronar. E é essa presença que você sente agora mais forte do que nunca. Ela envolve você, aquece você, transforma você. Não há mais espaço para o medo, apenas para a confiança, para a esperança, para o amor que tudo sustenta. Você fecha os olhos por um momento e deixa essa sensação te invadir por completo. Porque no fundo, você sabe que o Apocalipse não foi o fim, mas o começo de uma jornada eterna, uma jornada que você está vivendo agora, aqui, neste instante. Você se encontra agora no limiar entre o passado e o futuro, no exato ponto onde a história antiga se encontra com a eternidade que você sempre sonhou. A cidade nova pulsa ao seu redor e cada canto dela sussurra promessas que você nem sabia que precisava ouvir. Você caminha, sem pressa, pelas ruas de ouro, transparente, sentindo a textura única sob seus pés. O ar está cheio de sons suaves, um murmúrio de rios, um sussurro de folhas, o canto distante de anjos que celebram em harmonias que tocam seu coração. Você percebe que cada passo seu é uma celebração silenciosa da vitória final, o mal vencido, a justiça estabelecida, o amor reinando absoluto. E no meio de tudo, você sente a presença constante de Deus, não como uma ideia distante, mas como um abraço que nunca se solta. Você encontra pessoas que compartilharam suas dores e alegrias, que passaram pelo Apocalipse com você, e juntos vocês sorriem, sem precisar dizer nada. A comunhão ali é profunda, verdadeira, feita de olhares e gestos que valem mais que 1000 palavras. Enquanto o céu novo e a terra nova se revelam em toda a sua glória, você entende que a eternidade é mais do que um lugar. É um estado de ser, uma existência plena, onde a paz, a justiça e o amor nunca terminam. Você sente um desejo profundo de agradecer, de louvar, de se entregar completamente a essa nova realidade. E sabe que mesmo depois de tudo, a melhor parte ainda está por vir. E então, num sussurro suave, você ouve a voz de Deus que diz: "Venha, meu filho, minha filha, descanse em meus braços para sempre." Você sorri, porque sabe que finalmente encontrou o lar que seu coração sempre buscou. Agora, com o ritmo mais lento, você sente a suavidade da paz que envolve tudo ao seu redor. A imagem assustadora do Apocalipse, que parecia tão distante e ameaçadora, foi apenas a porta que te levou até aqui, para esse lugar, onde o amor é a única lei e a luz nunca se apaga. Respire fundo, deixando que essa paz preencha cada canto do seu ser. A eternidade que você está começando a viver não é cheia de ruídos ou medos, mas de um silêncio acolhedor que acalma o coração e aquece a alma. Enquanto as luzes se apagam e o ventilador sopra a brisa suave, permita que essa história embale seu sono como um sussurro doce que promete proteção e esperança. Você está seguro, amado, protegido, não importa onde esteja, o que faça ou o que o amanhã traga, porque Deus está sempre com você, observando, cuidando, guiando.
Boa noite.